Obrigada, Suelen. Olha aí, ó, já é um conflito de tarefa, hein? É, então, esses são os tipos de conflitos, tá? Só para quem chegou agora na gravação, eu esqueci de gravar. Então, a gente tem os conflitos funcionais e disfuncionais. E aí, 3 tipos de conflito: conflito de tarefa, de relacionamento e de processo. Isso é fácil. Tá, e aí, ó, tem coisa mais bonita do mundo. Tem organograma? Não, tem um fluxo do processo de conflito, que aí cada bloco desses estágios aqui tem suas características e podem ajudar a gente a entender um pouco melhor a questão do conflito. Então, lá no estágio 1, você tem uma oposição ou uma potencial incompatibilidade, que são questões antecedentes ao conflito, ao problema, à treta. Então, são coisas que estão lá, elas dão a raiz do problema, só que elas não necessariamente se desenvolvem. Então, o estágio 1, ele é um estágio que está ali dormindinho, tá? Ele está ali, ele é a base da coisa, mas ele não necessariamente se desenvolve. Então, ele pode ser um conflito, essas condições antecedentes, eles podem ser de comunicação estrutural ou variáveis pessoais, né? Então, assim, não gosto do cara, não gosto do jeito que ele faz as coisas. Variáveis da estrutura. A gente precisa de uma impressora para imprimir os balanços patrimoniais uma vez por mês e essa porcaria dessa impressora nunca está funcionando quando a gente precisa. Ou de comunicação. A Suelen falou para o Hamilton que precisava imprimir o negócio todo final de mês e aí o Hamilton falou assim, não, deixa para lá, a gente vai outro prazo. Então, esses são aí alguns antecedentes. E aí, o que acontece? Eles são a raiz do conflito, mas eles podem não se desenvolver. Por exemplo, o negócio da impressora. A gente precisa da dita da impressora, um problema estrutural. A gente precisa da impressora para imprimir todo mês o balanço. Só que a gente meio que tipo, tá bom, então não vamos gerar estresse por causa disso. Vamos para frente e a vida vai, tá? Então, na realidade, o que acontece? Você tem ali o estágio 2, que é o momento de percepção do problema, do conflito. Então, eles falam aí de conflito percebido e do conflito sentido. Então, aí você percebe aquele problema e aquilo começa a te incomodar. Então, assim, quando você sente, né? Então, você tem um sentimento com relação àquilo, essa maldita desta impressora que nunca funciona, e você percebe aquele problema. Você fala, cara, está atrapalhando o meu trabalho, o meu dia a dia. Então, eu tenho aí um problema percebido. Então, vocês vejam que existe uma relação entre o estágio 2 e o estágio 1, né? Com relação ao que aconteceu, qual é o gerador do problema. Mas só ter o gerador não é suficiente, porque se você não tem um conflito percebido e sentido, você não tem um conflito. Então, se você não passa pela pessoa, não tem conflito. Então, isso é bem importante. Não é porque as impressoras estão estragadas na sua empresa que vai ter conflito. Essa é a lógica da coisa, tá? Aí, assim, você vai para um momento 3, que é a estratégia da resolução do conflito. Então, vocês têm aí 5 grandes grupos para resolver o conflito. Competição, colaborar, comprometer, não enfrentamento, deixa para lá, né? Tipo, tá bom, não gosto muito disso, mas... Ou acomodação, tipo, cara, né, eu vou sentar aqui, a impressora vai, a impressora volta e a vida é assim mesmo. Então, você tem algumas opções aí para tentar resolver esse tipo de coisa. E aí, a competição lá em cima é uma lógica de tipo, eu estou certo, você está errado e nós vamos lutar para que vença o melhor, que lute a pessoa para a ideia dela, né? E a acomodação lá no outro lado é tipo, não vou fazer nada, isso não é problema meu, que se ferre os povos. E aí, o estágio 4, ele vem para um estágio aí de comportamento, que é o comportamento das partes envolvidas, né? Que no nosso exemplo aqui é a Suelen e o Hamilton que vão discutir o que vão fazer, e a reação das pessoas que não estão envolvidas no conflito. Então, você tem aí um movimento de pessoas sendo envolvidas nesse conflito todo, e assim, como que a pessoa vai reagir, né? Se ela vai ser áspera, se ela vai ser querida, se ela vai tentar resolver conversando, se ela vai tacar a impressora pela janela abaixo,
porque sempre é uma opção, né? Porque impressora, vocês sabem, elas sentem o medo, né? Quando você precisa imprimir alguma coisa, pode saber. E aí, as consequências desse processo de conflito, que é melhorar o desempenho do grupo ou piorar o processo do grupo. Então, se você de repente consegue resolver e vocês conseguem fazer de uma forma assim mais amigável, negociar de uma boa e tal, vocês vão lá, resolve o problema da impressora, na semana seguinte tá todo mundo tomando café em volta da impressora, tá tudo bem. Vocês podem também ter um conflito que seja mais agressivo e que aí agora todo mundo se odeia só por causa da impressora, na verdade. Todo mundo se amava e aí agora a impressora entrou no rolo e aí se piorou o desempenho de todo mundo, porque o conflito em si piorou o desempenho, não só a questão da impressora. Então esses seriam aí os estágios do processo de conflito. Daí aqui eu tinha falado para vocês, né? Ai, gente, eu fiquei explicando os estágios lá no slide coisa, e aí tem um slide para cada coisa, mas então a gente já passou, né? Então tá aqui, né? Comunicação, estrutura e variáveis pessoais é o primeiro. Aí o conflito percebido e sentido, né? Que você faz ele ser trazido para cognição. O estágio 3, que é o processo do conflito, né? Que a gente falou aqui da competição e até a acomodação, né? Então, ele não está na mesma ordem aqui, mas é essa lógica aqui. Ele até tenta colocar isso num quadrinho aqui, entre a cooperação, então a pessoa não cooperativa e a pessoa cooperativa, a assertividade, não assertiva e assertiva. Assertividade é assim, quanto você consegue tocar naquele assunto diretamente e falar diretamente, né? Uma pessoa assertiva é uma pessoa que vai direto ao ponto. Então, ele tenta organizar isso aqui dentro, né? Então, por exemplo, a competição é que a pessoa é bastante assertiva, ela vai direto ao ponto, mas ela não necessariamente é cooperativa, né? Ela quer resolver a treta lá e falar, o problema é esse, tem que resolver. Mas ela não tá querendo ser assim amigável, etc. Então ele coloca esses 5 pontos aqui dentro do quadrinho, tentando falar sobre cooperação e assertividade, tá? Mas você decorar essas coisas, né? E aí, os estágios aí o estágio 4, né, que é a resolução do conflito em si, e aí ele fala um pouquinho aqui da administração de conflitos. E ele falaria de uma lógica de tipo, quão efusivo esse conflito pode ser, né? Então, aqui, quando você não tem nenhum conflito, aí quando você tem um pouco de conflito, você tem um desacordo e mal entendido leve, chegando até um conflito aniquilador, que seria esses esforços explícitos para destruir a outra parte, que é tipo assim, ó, eu vou arrancar os cabelos dessa pessoa. Só que vejam aqui que é uma lógica aqui bastante de entendimento do conflito como uma coisa ruim, né? Você veja como isso aqui está muito mais ligado àquela visão tradicional do conflito, de que o conflito é sempre ruim, do que aquela visão que é uma coisa um pouco mais assim, não, o conflito faz parte do dia a dia e ele é importante para você decidir e resolver coisas, né? Então aqui fica meio delicado, porque, né, o mais leve é o desacordo e mal entendido, então você já tem uma situação ali que pode ficar um pouco mais para o lado negativo aqui, especificamente desse contínuo de intensidade do conflito, tá? Tá, aí é o seguinte, tenho consequências funcionais e consequências disfuncionais, que é aquilo que a gente estava falando também, que é o estágio 5, né? Ou seja, eu tenho uma situação funcional que vai ser bom para o grupo, vai ser interessante, a gente vai crescer, a gente vai resolver, a gente vai querer trabalhar melhor juntos, etc. E eu tenho o disfuncional, que aí as pessoas fecham o pau, fecham o tempo, não querem mais olhar uma para a cara da outra, e aí isso é realmente problemático. E aí, bom, o que acontece? Você vai ter que administrar isso quando você faz parte do conflito mais ainda, mas às vezes você, como uma pessoa que trabalha lá na empresa, você tem que resolver o conflito dos outros, né? Então a ideia é que
se estivessem sempre prontos assim para resolver os conflitos. Olha, tem um problema, como nós fazemos para resolver? Como nós fazemos para resolver de uma forma que seja melhor para todo mundo? Como nós podemos resolver de uma forma que não fica um gritando com o outro e, né, sabe aquele meme da mulher lá e o gatinho lá com aquela cara assim, tipo, mais ou menos nessa lógica. Aí começa a entrar o segundo tópico do que a gente queria falar hoje, que a gente quer falar hoje, que é a negociação. Então, a gente tem dois blocos do que a gente está resolvendo hoje. Um deles é o conflito, que o conflito pode ser bom ou não, que o conflito faz parte das organizações ou não, são visões diferentes de mundo, e que ele tem os processos para ele acontecer. Tem lá um fato gerador, tem a percepção desse fato gerador e tem uma consequência até ele ter uma resolução funcional ou disfuncional. Então, esse seria o conflito. E aí, a gente tem aqui uma parte de negociação, porque o que acontece? Aceitando que, quer queira, quer não, você vai ter algum tipo de conflito, você vai precisar negociar. Agora, é claro que a negociação não é só necessariamente de conflito, a negociação pode ser de coisas que precisam ser resolvidas. Então, né, é um pouco mais amplo do que isso. Mas a gente tem aqui dois tipos, digamos, de negociação, que é a negociação integrativa. Deixa eu só processo, negociação. Aqui. Estratégias de barganha, negociação. Tá aqui. Então, a negociação distributiva e a negociação integrativa. Então, a ideia desses dois estilos aí de negociação é diferenciar uma coisa da outra, que é assim, na negociação distributiva é assim, eu tenho duas pessoas que vão lá negociar, vou vender meu carro, aí eu coloco meu carro para vender por 20 mil reais, a FIP dele é, sei lá, 18 mil reais, e eu coloquei meu carro para vender por 20 mil reais, e aí vem uma pessoa e quer comprar o meu carro. Aí essa pessoa está interessada no carro, ela está interessada ainda, mas ela fala, vou ter que negociar. Então eu estou pedindo 20 mil, a FIP é 18, e o cara estava pensando em comprar esse carro aí por 18, que é a FIP. Mas aí ele fica naquela coisa, tá, mas eu posso negociar um pouquinho, né? Um carro bom, um carro único dono, tal, eu acho que até vale um pouquinho mais. Mas então eu quero pagar 18, que é a FIP, mas eu vou negociar um pouquinho, porque de repente, né, o cara tá pedindo 20, eu vou tentar baixar até chegar mais perto do 18. Tá aqui esse exemplo aqui, ó, que é a negociação distributiva, ela tem muito essa... Ai, não tá aqui esse desenho, não é bem esse desenho. Mas tá, dá para usar ele aqui como nossa ideia. Então, aqui, o meu ponto-alvo, é vender por 20 mil, mas eu tô chegando até 18 mil. Então, eu tenho meu ponto-alvo de 20 mil, mas meu ponto de resistência é 18 mil, né? Então, essa é a minha margem aqui de negociação. Quero vender por 20 mil, mas 18 eu vendo. Beleza. O outro cara, ele fala assim, ó, na verdade eu quero comprar por 18 mil, mas até uns 19 ali eu tô pagando. Então, o que acontece? Na realidade, a gente tá meio que brigando nessa área aqui, que é eu cedo um pouco e o cara cede um pouco. Eu queria vender por 20 mil, o cara quer pagar 18 mil. Então, 18 mil já é meu limite. Então, assim, ele não necessariamente sabe meu limite, né? Porque eu não necessariamente na negociação fica tudo tão aberto assim. Então, ele pensa, bom, eu vou tentar negociar. Então, qualquer coisa aqui dentro, tanto para mim quanto para ele, vai ser interessante. Se o meu mínimo é 18 e o máximo dele é 19.500, é possível que a gente fique em alguma coisa ali entre 18.500 e 19, que vai ser assim, você perde um pouco, eu perco um pouco, e aí todo mundo sai relativamente feliz. Então, a negociação distributiva, ela tem essa característica, assim, que tipo, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, eu queria vender por 20 mil, eu vou ter que vender por 19 e pouco, eu vou ter que perder alguma coisa para o outro ganhar, porque a minha perda é o ganho do outro. Por isso que está escrito lá, eu ganho, você perde. Porque é uma negociação em que tudo que eu consigo economizar comprando, você tem que abrir mão de ganhar.
Então, por isso que ela é uma negociação distributiva, porque a gente distribui isso daí. Bem nessa lógica aí, que eu não sei quem é você, Bates. Deve ser Batista? Não sei. Quem é Bates? Robson. Oi, Robson, tudo bem? O que aconteceu? O que você Bates hoje? Dúvidas? Que engraçado. Tá bom. Então tá bom, Bates. Então essa é a lógica aí da negociação distributiva, beleza? Beleza. Então, a ideia é que você consegue o máximo possível, né? Então, assim, eu estou defendendo o meu lado, eu não estou defendendo a situação, eu não estou preocupado se o cara que vai tá vendendo o carro vai ter lucro ou não vai ter lucro, não é problema meu, a questão é resolver o meu problema, que é comprar o carro que eu quero com o menor valor possível. Então, e assim como o vendedor também está preocupado em, tipo, quero nem saber se o cara tem que usar o carro para levar a mãe idosa para Florianópolis. Eu quero saber, eu quero que você pague. Então, assim, o meu objetivo é que você pague o máximo possível. Então, assim, é uma coisa muito assim, quero resolver o meu problema. Para resolver o meu problema, eu preciso negociar com alguém, porque faz parte desse negócio. Mas a lógica é distributivo, né? Então, assim, eu abro um pouquinho mão, você tem que abrir mão também. Então, assim, o foco desse tipo de negociação é a posição, né? Tipo, tá, eu vou até aqui e o outro eu vou até ali. Então, essa é a lógica. Esse exemplo do carro é bem clássico, dá pra gente entender bem aqui a situação. E a troca de informação, ela é relativamente baixa, porque você não importa muito essa coisa que, né, que a gente estava dizendo assim, o que você, para que você precisa desse dinheiro? Então você leva a sua mãe. Então, assim, não é muito objetivo desse tipo de negociação, porque o objetivo dessa negociação não é se relacionar, não é virar amigo da pessoa, né? Tipo, então agora vendi meu carro para ele, mas então eu, né, agora somos tudo amigo, tal. Não é esse o objetivo. Então, o nível de relacionamento ali é de curto prazo, vamos resolver esse problema e pronto. Na negociação integrativa, ela é uma lógica muito mais ganha-ganha, que ela está mais preocupada em falar assim, não, a gente vai precisar continuar trabalhando junto. Então, a gente vai continuar precisando negociar, a gente vai precisar... Então, a lógica, a atitude principal que eles estão chamando ali, ela muda um pouquinho, porque aí assim você está preocupado em manter aquilo. Então é lógico que todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisinha também para, né, ter essa situação. Só que a coisa existe um ganho a longo prazo. Então por exemplo, assim, nós vamos fazer um negócio, nós vamos começar a importar um material de um pessoal lá da Espanha. E aí foi conversar com eles, resolvemos, tal, tudo certo, beleza. Aí quando vai emitir lá as ordens de pagamento, você descobre que a empresa lá tem uma situação com o CNPJ brasileiro, que não tem CNPJ brasileiro, então é um rolo aí de processo de importação, etc. O que a gente pode fazer? E aí chama lá a cúpula, chama o povo para decidir, e eles falam, não, mas acho que vale a pena dar esse crédito para os caras, porque a gente quer manter essa negociação. Então, assim, para o vendedor espanhol é bom, para o comprador brasileiro aqui também é bom, porque ele vai continuar mantendo o negócio. Então, é uma lógica mais de longo prazo e uma lógica mais ganha-ganha, porque ela tenta entender os interesses de cada parte e montar a situação de forma que fique o melhor possível para todo mundo. Então, por isso que aqui a troca de informação é alta, porque você tem que tentar abrir o jogo para todo mundo. Falar, a situação é essa, vamos tentar resolver aqui de uma forma que todo mundo participe desse processo para todo mundo sair ganhando. Então, seria as diferenças aí das negociações distributiva e negociação integrativa, que é o que a gente tem aqui. Então, a área de negociação, como a gente tinha falado, né, essa lógica aqui da zona do possível acordo, que é nosso ponto de resistência e o ponto-alvo, e o ponto de resistência do outro e o ponto-alvo do outro.
Aí eles tentam organizar aqui como um processo de negociação, como um como um fluxo, né? Tipo assim, tá, o que que eu preciso fazer? Eu quero negociar, ótimo. Então agora você é um negociador, beleza. O que que eu preciso fazer então para chegar nisso daí? Então você começa, obviamente, na parte de preparação e planejamento, tá? O que que eu quero com isso, com essa negociação? Por que que nós vamos conversar com essa outra empresa? Por que que nós vamos conversar com esse cara? Qual que é o objetivo disso que a gente vai falar? Tem um conflito? Não tem um conflito? Então, qual que é a situação que você precisa resolver? Eles falam aqui do BATNA, que é o Best Alternative to Negotiate Agreement. Deixa eu tentar escrever isso aqui. Deixa eu ver onde que escreveria aqui. Acho que é aqui. Será que vai escrever? Deixa eu ver. Então é best alternative to a negotiated agreement. E aí não traduziram porque, obviamente, né, ficou até meio estranho, assim, mas é que assim, é a melhor alternativa para a negociação negociada. Melhor alternativa para a situação negociada, né, para a negociação em si. Então seria meio que assim, tá, até onde eu posso ir? Qual que é o melhor dos cenários? Qual que é o... Eita. Ai, meu Deus, calma que eu apertei os botões aqui que eu não sei mais onde que eu tô. Ai, meu Deus, calma. Volta. Aqui. Não? Aqui. Qual que é o melhor dos mundos, né? Então, o que que você gostaria de chegar com essa negociação? O que que você precisa fazer para chegar nessa negociação? Então, essa seria a parte da preparação e do planejamento, que envolveria essa best alternative to negotiated agreement. Qual que é a situação dos sonhos aí? Qual que seria o melhor dos cenários para todo mundo? Seria esse... Tá difícil, né, gente? Volta, filho. Tá, sabe o que que eu tô achando? Que o meu computador tá demorando um pouco para responder. Eu tava hoje, quando comecei a falar com vocês no chat ali pelo teclado, ele tá. Sabe quando você escreve e ele não escreve assim? Você digita mais rápido do que aparece, tá? Tipo isso. Então, daí o segundo momento seria essa definição das regras, né? Tipo, tá, então beleza. Qual que é a situação? Então é até aqui que a gente pode ir. Qual que é a tua proposta? Esse aqui é o que a gente deve fazer. Então a gente precisa conversar por telefone. A gente precisa apertar uns botões. A gente precisa chegar num contrato que seja assinado por todo mundo. E aí o terceiro momento seria o momento de esclarecimentos e justificativas, que é um momento que poderia haver conflito, mas não precisa necessariamente, que é onde as partes colocam os seus lados, fala, olha, eu quero isso por causa disso, aí o outro fala, não, eu quero isso por causa daquilo. E aí você tenta justificar por que o teu ponto deveria ser mais interessante do que o outro ponto, né? Para quê? Para chegar no próximo ponto, que é barganhar, e barganhar aqui aparece como meio que um sinônimo de negociação, mas assim, tá, então, ok, eu abro mão disso, você faz aquilo, e a gente chega num resultado que, né, fica bom, a gente chega numa finalização dessa negociação. Ou não, né, a gente chega e acorda que não vai dar, realmente a gente não consegue negociar nesses termos, acho que, ok, sinto muito, vamos para frente. Então, você chega nesse momento aí de tentar negociar isso e resolver o problema, e aí você chega na conclusão e implementação. A conclusão e implementação, às vezes beleza, assina aqui, comprei. Às vezes tá bom, então paga o boleto. Às vezes então tá bom, toca aqui que tá tudo certo. Então, né, existem diferentes formas de você concluir e aí depois, obviamente, implementar ou não, né? Às vezes a implementação é meio que já só resolve ali e tá resolvido. Só conversa ali e tá resolvido. E aí, uma das coisas aqui que é meio que curiosidades locais, assim,
Personalidade. Agora é a pergunta para vocês, hein? Vou até aqui sair do negócio. Pergunta para vocês. Personalidade costuma influenciar na negociação? A gente estudou personalidade mais para trás lá. A pergunta de hoje é: personalidade influencia na negociação ou no resultado, né, da negociação? Pessoa com uma personalidade marechal lá que a gente viu influencia? Sim, todo mundo tá votando que sim. Quem mais? Quem dá mais? Sim, todo mundo acha que sim. Muito bem. Então, o que as pessoas ficaram preocupadas com isso, né? Falaram, vamos estudar isso daí para ver se personalidade influencia no resultado da negociação. E aí era o que todo mundo esperava, que sim, que você, né, ter um cara mais agressivo teria um resultado diferente de um cara menos agressivo na vida, né? Isso que o cara descobriu é que não existem dados suficientes para dizer que a personalidade só deixa eu achar aqui onde que tá o coisa no livro, que eu achei bem legal. Isso aqui tinha até uns exemplinhos aqui que eu achei bom. Peraí. Então a questão não tem indicador suficiente aqui para falar sobre... Credo, gente, onde é que tá? Eu até botei umas marquinhas aqui. Inclusão de estranhos, consequências. Né? Que eu leio tudo de novo, né, gente? Na noite anterior de dar aula para vocês. Aqui, gênero. Aqui, ó. Para tipo de personalidade. Indica que não há efeitos diretos ou significativos dos traços de personalidade na negociação. Ou seja, esse negócio de você dizer assim, não, vamos mandar o cara, porque ele é mais agressivo aí, acho que vai dar melhor. Não perceberam grandes diferenças nos resultados das negociações de acordo com a personalidade. O que é bom, de certa forma, porque aí você não fica achando que você não tem personalidade de negociador. A questão não vai fazer diferença a sua personalidade para a negociação. Então, tudo bem, ótimo. Gênero. Ser homem ou ser mulher impacta nas negociações? Vai. Tá, que agora tá todo mundo com medo de responder, né? Não. Não, não, não. Não. Olha lá, gente, presta atenção. Homens e mulheres negociam de maneira diferente? Primeira pergunta. O gênero influencia o resultado da negociação? E aí a primeira pergunta é que se eles negociam de diferente maneira? Não, em geral não conseguiram identificar formas diferentes de que eles negociam. A segunda resposta, o gênero influencia na negociação? Sim. Então, pelas pesquisas, eles perceberam que pode influenciar sim. Por quê? Talvez, aí assim, daí começa aquelas coisas, tá? Por que será que isso está acontecendo? Provavelmente é porque, primeiro, você tem menos, em grandes negociações assim, a gente ainda tem menos mulheres, né? A gente tem menos CEOs mulheres do que homens ainda no mundo, né? Então, um dos motivos pode ser esse, que daí os grandes executivos estão acostumados a negociar com homens, e aí quando eles negociam com mulher, você tem algum tipo diferente aí de percepção, de uma lógica diferente. Essa poderia ser uma das questões aí que são influenciadoras disso. E a outra questão é que aparentemente, né, as mulheres tendem a ser mais relacionais e mais assim, não, vamos sair de uma situação aqui que seja mais amigável, que seja mais tranquila, que seja melhor para todo mundo. Enquanto o estilo do homem costuma ser um pouco mais agressivo. Mas isso numa lógica um pouco mais geral, né? Eu não, inclusive, eu não nem consideraria essa questão, porque as coisas mudam muito, né?
E aí também depende o nível da negociação que você tá tendo e que tipo de negociação que você está fazendo. Porque aí, se vocês pensarem, o que que acontece? A gente tem uma certa crença popular, que ela não é necessariamente verdadeira, que homem, por exemplo, é melhor em matemática do que mulher. E que não é verdadeiro, mas é que esse tipo de crença pode levar a algumas coisas. Por exemplo, você vai fazer uma negociação financeira, você vai negociar sobre investimento. Vamos investir ou não vamos investir? Então, você tem um homem e uma mulher. Pode ser que essa negociação saia um pouco diferente por essa crença popular que é infundada, mas ainda que ela seja infundada, é uma crença. E aí vocês lembram que em algum momento a gente falou lá atrás que essa lógica normativa, das normas e das coisas que a gente acredita socialmente, elas influenciam nas nossas vidas cotidianas. Pode ser que você tenha uma influência disso na resposta daquela negociação, simplesmente por acharem que mulher é menos capaz, menos matemática do que um homem, por exemplo. Então é por isso aí que falo sobre isso. E uma das outras coisas que tem aqui que eu achei bem interessante é a questão de cultura, de culturas diferentes influenciarem na negociação. E eu achei bem interessante aqui, porque olha só, deixa eu até achar para vocês. Ai, peraí que eu apertei um botão aqui que eu não sei mais sair. Tá. Deixa eu aqui. Que aí é o seguinte, olha só. Se cultura influencia de alguma forma pelo menos no processo da negociação, não necessariamente na finalização dele, mas no processo de negociação. E aí tem um quadro aqui super interessante, adaptado de uma matéria da Forbes. E aí o quadro fala assim: por que os executivos norte-americanos podem ter problemas em negociações multiculturais, negociar com outras culturas? Aí olha só que interessante. Italianos, alemães e franceses não elogiam os executivos antes de criticá-los. E os norte-americanos têm esse hábito, que é visto por muitos europeus como manipulação. Então o americano tem aquela coisa assim, sabe? Assopra para depois bater. Então você chega e fala para a pessoa: nossa, que super inteligente que você é. Então, mas essa questão aqui tá errada. O americano tem essa característica. O italiano, o alemão e francês, eles são tipo, meu, para que a gente tá perdendo tempo aqui, ficar, né, esfregando o cara e dando carinho para ele para depois batê-lo. Bate logo de uma vez, o que tem que falar tem que ser dito e pronto, né? Característica super alemã, né? Os italianos também são muito assim, muito diretos, né? Tipo, para que ficar enrolando na coisa? Então, esses europeus, eles ficam pensando, cara, mas por que o cara fica me mandando elogio aleatório? Porque ele quer me manipular, ele acha que eu não percebo que ele está tentando me enrolar. Então, uma coisa aqui. Aí, ó, outro que tem aqui que eu achei super interessante. Israelenses, acostumados com reuniões muito rápidas, eles não têm paciência com conversas sem relevância dos norte-americanos. Então, os israelenses pensam, meu, a gente veio aqui para resolver o negócio da importação de petróleo. Eu não quero ficar discutindo com você sobre o próximo feriado que você vai passear. Então, para ele é meio, meu, vamos resolver logo esse negócio. Os executivos ingleses costumam se queixar que os norte-americanos conversam demais. Sabe aquela coisa assim, então, pois e aí, como é que tá? Como é que tá? E aí os ingleses pensam, cara, mas né, a gente veio aqui para resolver um negócio, por que nós temos que ficar 2 horas aqui tomando café para resolver um troço? Vamos direto ao ponto. Os executivos indianos têm o costume de interromper o que o outro está falando. Quando o norte-americano ouvem tudo sem interromper e sem fazer pergunta, os indianos acham que eles não estão prestando atenção. Então, o indiano está acostumado, ele fala uma coisa, o outro pau em cima. Aí ele fala mais outra coisa, ele pau em cima. Se isso não acontece, ele fica pensando, cara, o cara não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Então, são elementos culturais que influenciam na negociação. E o último aqui, os norte-americanos costumam misturar a sua vida profissional com a pessoal. Para eles, é absolutamente normal
Perguntar a um colega como foi o final de semana. Em algumas culturas, isso pode parecer intrusivo, porque existe uma separação entre o lado pessoal e o lado privado. Ou seja, você perguntar como é que tá a sua mãe, é meio que assim, meu, o que você tem com isso? Nós estamos aqui para eu comprar as bobinas de plástico de você, tipo, eu não sou um amigo, eu não tenho que dizer para você se eu jantei no parque ontem ou não. Então, são culturas diferentes. Então, certamente, a cultura das pessoas influencia, sim, na negociação. E aí, se vocês algum dia forem para uma lógica aí de negociação intercultural, é bem importante vocês considerarem essas coisas. Inclusive no Brasil, tá, gente? Porque o que acontece? Como o Brasil é muito grande, a gente tem o benefício de usar a mesma língua, mas a gente não é super parecido, nós somos diferentes. Então, eu acho super interessante que as pessoas acham que eu sou paulista, porque eu sou assim acelerada, né? Eu falo rápido, eu resolvo as coisas rápido, eu sou assim, eu falo rápido, tudo é rápido, que é uma característica bastante paulista. E aí, inclusive, tem um aluno que me fala, professora, você é de São Paulo, né? Eu reconheço os meus. Eu falo, não, eu não sou de São Paulo, eu sou de Curitiba. Ele fala, mas você não tem muita característica da negociação de Curitiba. E eu falo, né, nem sei por quê. Mas, enfim, a questão é que, obviamente, até dentro do país a gente tem características diferentes culturais e de negociação. Eu lembro que há pouco tempo atrás a gente estava abrindo lá as lojas de Ponta Grossa e, cara, é outro ritmo, outro ritmo. Eu acho que talvez o que o pessoal de São Paulo sinta com relação a gente em Curitiba, nós de Curitiba sentimos com relação ao pessoal de Ponta Grossa. Porque eles realmente não estão, assim, com muita pressa na vida, assim, sabe? Eles são muito mais tranquilos, assim, não, tipo, tá, você não resolveu hoje, tudo bem, amanhã a gente vê, não tem um desespero, não tem uma coisa assim, meu Deus, vai acabar o mundo se a gente não resolver isso. Então é muito, muito louco, porque você vem com a tua cultura, com o teu processo, e aí você chega lá e os caras são diferentes de você. E aí você tem que ter esse processo aí de organização e de negociação para chegar num movimento que fique interessante para todo mundo. Então, essas questões culturais certamente influenciam na negociação e precisam ser consideradas. Então, se vocês forem negociadores aí de qualquer coisa, é bom vocês saberem quem é o interlocutor de vocês, né? Como é que vocês estão sendo recebidos e percebidos nessa negociação. E aí, gente, acaba a negociação em conflito. Dúvidas aqui? Eu acho que eu vou até parar aqui a gravação.